se reerguer e recomeçar a vida do ministério. Diz o texto que esses dois líderes têm desavença. Desavença. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os crentes não deviam brigar, mas brigam. Os líderes não deviam ter desavença, mas têm. Mas até quando os líderes têm desavença, a obra de Deus não pode ser frustrada. Porque agora, em vez de uma caravana, tem duas. Paulo pega Silas, Barnabé investe em João Marcos, vai para Chipre, e agora o relato de Atos passa por Paulo e Silas. Estamos indo agora para a segunda viagem missionária. Paulo quer ir para a Ásia, o Espírito de Deus o impede de ir para a Ásia. E ele escuta a voz de um varão macedônio: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele entra na Macedônia. E se você ler o relato da segunda viagem missionária, você vai perceber que Paulo só parou em cidades estratégicas: Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Filipos era a colônia romana, Tessalônica era a capital da Macedônia, Bereia, importante cidade da Macedônia, Atenas, a capital intelectual do mundo, Corinto, a capital da Caia. O que isso tem a nos ensinar? Primeiro, quem dá a direção da obra missionária é Deus. Segundo, quem escolhe os melhores métodos somos nós. Por que Paulo só parou em cidades estratégicas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Paulo tinha pouco tempo, irmãos. Ele queria otimizar o seu tempo. Ele sabia de uma coisa: se ele plantasse igrejas em cidades estratégicas, a partir daquela cidade, toda a circunvizinhança seria alcançada. Agora vamos aplicar isso para nós. Nós vamos começar uma igreja nova. Vamos plantar uma nova igreja. Pergunta: onde? Em que cidade? Em que bairro? Qual terreno nós vamos comprar? Porque às vezes nós escolhemos o lugar mais escondido, no bairro mais escondido, na rua mais escondida, e compramos o pior terreno do bairro. E plantamos uma congregação que vai ser congregação 20 anos. Faltou-nos estratégia para sermos pessoas mais eficazes quanto ao método. Deveríamos pensar em igrejas estratégicas. Segundo aspecto, terceiro aspecto, digo: o fato de você estar fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus não significa que você vai ter facilidades, porque Paulo foi preso em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto. De Antioquia, foi a primeira carta que ele escreveu a carta aos Gálatas, antes mesmo do concílio de Jerusalém. Embora isso não seja consenso, não seja unanimidade de pensamento, mas eu entendo que a melhor postura seria essa. De Corinto ele escreve as suas duas cartas à igreja de Tessalônica. Agora ele volta para a terceira viagem missionária. Se fixa 3 anos em Éfeso, capital da Ásia Menor, onde estava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, centro da idolatria, centro da feitiçaria da Ásia Menor. E em 3 anos, sem rádio, sem televisão, sem jornal, sem folheto, sem bíblias impressas, Paulo revoluciona de tal maneira aquela grande metrópole, que o comércio de idolatria entra em bancarrota, que os feiticeiros queimavam seus livros de magia em praça pública, e a palavra de Deus prevalecia em toda a cidade de Éfeso e em toda a Ásia Menor. E muitas igrejas foram plantadas na região, como a igreja de Colossos, como a igreja de Laodiceia, igrejas que nós vamos ver Jesus mandando cartas depois, ficavam nessa região, certamente plantadas pela influência do ministério de Paulo em Éfeso durante 3 anos. De Éfeso ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios, e agora ele está saindo de Éfeso, e é muito importante entender isso. Quando ele sai de Éfeso, ele sai com um propósito: levar uma oferta aos pobres da Judeia. Por que ele está levando uma oferta aos pobres da Judeia? Porque lá em Gálatas 2:10, ele assumiu um compromisso com os colunas da igreja de Jerusalém, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres. Com isso, a Bíblia está dizendo uma coisa: evangelização e ação social são coisas que caminham juntas.
Agora ele para, logo depois da sua saída de Éfeso, para escrever a sua carta mais importante, a sua carta aos Romanos. E ao escrever essa carta, onde ele faz uma exposição do Evangelho, ele pede oração à igreja de Roma para a viagem que faria a Jerusalém, porque ele sabia que o que esperava no caminho era cadeias e tribulações. Ele tinha 2 medos nessa carta, ele expressa nessa carta aos Romanos. Primeiro medo, ser morto na estrada, ou morto na chegada. Segundo medo, é que os judeus não recebessem de bom grado a oferta que ele estava levando. Agora eu pergunto a você, alguma vez você já pediu oração para alguém, porque você estava desejoso de fazer uma oferta, dar um presente para alguém? Você pediu oração para que essa pessoa recebesse o seu presente? Parece fazer sentido isso? Todo mundo gosta de receber presente, não gosta? Por que pedir oração para que alguém receba um presente que você está levando? É que Paulo, irmãos, não estava preocupado apenas em assistência social, não. Paulo estava preocupado que aquela tensão entre igreja judaica e gentílica ainda estava no ar. Se a igreja judaica, igreja dos crentes judeus de Jerusalém, recebesse uma oferta dos crentes gentios, sabe o que estava acontecendo? Estava se costurando a unidade espiritual da igreja. Era isso que Paulo estava interessado. E ele pede oração para que a igreja recebesse essa oferta. Esta situação é porque, se você ler em Atos 18:2, na época do imperador Cláudio, os judeus foram expulsos de Roma. E ao serem expulsos de Roma, muitos desses judeus perderam suas casas, suas propriedades, e eles então passaram por uma grande fase de pobreza. E Paulo está levando uma oferta para esses pobres da Judéia. Atos 20, 17 a 38, Paulo se reúne com os presbíteros de Éfeso em Mileto, e diz para eles nos versos 21 a 23, que o que ele tinha convicção é que esperava a ele nesse caminho cadeias e tribulações. Mas ele diz no verso 24 de Atos 20: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E ele embarca naquele navio rumo a Cesareia. Cesareia é a cidade portuária da Palestina, era o quartel-general de Roma na Palestina. Quando ele chega em Cesareia, desce de Jerusalém um profeta chamado Ágabo, prende Paulo com um cinto e diz: Paulo, não vá para Jerusalém, eles vão prender você lá. Os discípulos tentam demover Paulo de ir para Jerusalém, e ele diz: o que vocês estão fazendo comigo? Eu estou pronto não só a ser preso, eu estou pronto a morrer pelo nome de Jesus em Jerusalém. E ele foi, e ele levou a oferta, e ele foi preso em Jerusalém. Os judeus querem matá-lo, e ele testemunha para Jerusalém, ele testemunha para o Sinédrio. E lá em Atos 23, versículo 11, diz que o Senhor Deus apareceu para ele lá na fortaleza de Antônia em Jerusalém, e diz o seguinte: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. 40 judeus entram em conspiração para matá-lo. A notícia vaza, chega no sobrinho de Paulo. O sobrinho de Paulo vai lá na prisão, fala para ele, ele manda ele entregar essa notícia ao comandante. O comandante então, naquela mesma noite, pega Paulo e o traslada para Cesareia Marítima, com forte escolta policial. Durante 2 anos Paulo ficou preso em Cesareia, sendo acusado pelos judeus, sob o governo de Félix e de Festo. Na transição do governo de Félix para Festo, Festo subiu para Jerusalém para bater um papo com o Sinédrio, e o Sinédrio tentou corromper o governador, dizendo: governador, traz esse homem para cá, esse Paulo é prisioneiro, isso é um problema religioso, isso é um problema doméstico, nós, o Sinédrio, temos competência e somos o fórum legítimo para julgar esta causa, esse negócio não tem que calar sob a custódia de Roma, não, isso é um problema nosso. Mas eles tinham entrado em conspiração para matar Paulo no caminho. Paulo percebeu a armadilha contra ele e diz: eu sou cidadão romano e quero ser julgado em Roma. O governador Festo diz: para Roma você quer ir? Para Roma você irá. No dia que Paulo pegou o navio para Roma, com 276 presos, ele enfrenta um naufrágio. Você pode entender isso? Era a vontade dele ir para Roma? Era a vontade de Deus que ele fosse para Roma.
E no dia que ele embarca para Roma, ele enfrenta um naufrágio. A desesperança tomou conta de todos os tripulantes e prisioneiros daquele navio. Um anjo de Deus apareceu para ele e disse: coragem, Paulo, eu entreguei toda essa gente na sua mão, ninguém vai morrer, mas vocês vão ter que dar numa ilha. E quando eles chegaram numa ilha, transidos de frio, em boias, em tábuas ou nadando, os bárbaros da ilha de Malta os acolheram com urbanidade, com humanidade, fazendo uma grande fogueira para aquecê-los. E o que eu acho interessante, que a única pessoa que quis manter aquela fogueira acesa foi Paulo. E foi pegar um punhado de graveto para jogar naquela fogueira, e quando ele pega aquele punhado de graveto e joga na fogueira, uma víbora sai do fogo e prende na mão do Paulo. Aquela cobra tinha 276 outras opções para morder, foi morder logo no dedo do Paulo. E quando ela grudou na mão do Paulo, os malteses bárbaros gritaram imediatamente: é um assassino, quer se livrar do mar, a justiça não deixa viver, vai cair, vai inchar, vai morrer. Ele não caiu, não inchou, não morreu, mudaram de opinião, é um Deus. Não, não era nem um assassino nem um Deus, era o servo do Deus Altíssimo. Na verdade, não foi a tempestade que levou Paulo para a ilha de Malta, foi a mão da providência divina. Porque o pai do prefeito, Públio, estava doente. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e Paulo orou por eles, eles foram curados. E agora os malteses encaminham Paulo para Roma, com tudo que ele precisava. E ele chega em Roma, algemado e preso. Fica 2 anos nessa cadeia em Roma. E desta prisão é que ele escreve as suas cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Ao escrever a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, ele diz o seguinte: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisa sublime! Esse homem não olha para a vida na perspectiva do acaso, ele olha para a vida na perspectiva da soberania e da providência de Deus. Se você perguntasse para ele que coisas, Paulo, aconteceram a você que contribuíram para o progresso do Evangelho, ele poderia sintetizar para nós dizendo o seguinte: olha, eu fui perseguido em Damasco, fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, fui picado por uma cobra em Malta. Mas eu quero dizer para vocês que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 28, ele diz que 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos um, 195 açoites, cada um deles deixando cicatrizes no corpo. Quando ele escreve Gálatas 6,16, diz assim: quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Não estava brincando não, era verdade. 3 vezes fustigado com varas, 3 naufrágios, preocupações de toda ordem, sendo perseguido na cidade, no deserto, nos rios, nos mares, entre patrícios, entre estrangeiros, e pesava ainda sobre ele a preocupação com todas as igrejas. Mas ele diz: eu quero que vocês saibam que todas essas coisas cooperaram para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em coincidência, esse homem não crê em determinismo, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem sabe que Deus é quem dirige a sua vida. Porque ele está preso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, porque ele está preso, a igreja foi mais encorajada a pregar. O Stedman, eminente expositor bíblico, disse certa feita que um dos maiores métodos para levar a igreja ao crescimento, você e eu talvez não gostemos dele, é botar os pastores na cadeia. Se botar os pastores na cadeia, os crentes vão se levantar para pregar. Porque Paulo estava preso, a igreja foi despertada para pregar. Segunda coisa, porque ele estava preso, ele evangelizou a guarda pretoriana.
O que era a guarda pretoriana, que está em Filipenses 1? Era a guarda de elite, de escola, a guarda pessoal do imperador. Eram 16 mil soldados de elite. E preste atenção nisso. Em 3 turnos por dia, 2 homens de cada vez, algemado a Paulo, durante 2 anos. E era algemar o camarada e Paulo começava a falar. Começava a evangelizar, por turno, 3 turnos por dia, 2 pessoas cada turno. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana começou a escutar o evangelho e ouvir o evangelho. Nero não sabia de uma coisa, mas Deus havia constituído Nero em presidente das missões estrangeiras do Império Romano, porque abriu uma agência missionária dentro do palácio e botou lá o maior evangelista daquele século. Quando ele escreve Filipenses 4:22, ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Havia gente convertida dentro do palácio, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas, e porque não podia visitar as igrejas, ele começou a escrever cartas. É por isso que você tem na sua Bíblia Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as cartas da primeira prisão. Olha a providência de Deus, cartas que têm abençoado o mundo até hoje. Desta primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu para sair e saiu, mas não saiu para se aposentar, não saiu para vestir um pijama, não saiu para deitar numa cadeira de balanço. Ele saiu para percorrer as igrejas, deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito na ilha de Creta, e percorreu as igrejas por Nicópolis, e visitando e fortalecendo os crentes. E neste interregno, ao sair da primeira prisão, ele escreve mais 2 cartas, escreve Tito e escreve 1 Timóteo. Só que a política do mundo está mudando, irmãos. Chega o ano 64, Paulo está solto, e Nero, imperador romano louco, bota fogo na cidade imperial, bota fogo em Roma, e vai para o alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira, assistindo o espetáculo das chamas lambendo a cidade de Roma. 7 noites, 6 dias de incêndio. Quando o incêndio termina, dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido destruídos pelas chamas. Dos 4 bairros restantes, 2 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos. Nero encontrou um bom álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa aí uma brutal e sangrenta perseguição. Os crentes são jogados nas arenas para os leões esfaimados devorarem, os touros pisarem, enrolados em peles de animais para os cães morderem e eles serem mortos com requinte de crueldade. Os crentes são amarrados em postes, em praça pública, e incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Um banho de sangue. Nesse momento, Paulo é procurado como o maior líder do cristianismo, até o dia em que ele é recapturado, ele é preso outra vez, talvez em Trode, na casa de Carpo, e ele foi preso de maneira tão truculenta que ele não consegue nem levar seus objetos pessoais, nem seus livros, nem seus pergaminhos, nem sua capa, e ele é jogado agora não numa prisão domiciliar, mas dentro de uma masmorra escura, úmida, fria, insalubre. Pois é dessa masmorra é que ele vai escrever sua última carta, segunda carta a Timóteo, a carta que nós estamos considerando. E agora eu peço que você abra sua Bíblia no texto lido, para nós terminarmos. 2 Timóteo 4, 6 a 18. A pergunta é: como é que esse homem se sente? E eu fico pensando que se Paulo fosse julgado pelo viés da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso. Um fracasso. O maior pastor do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, está morrendo sozinho, pobre, abandonado, sem aposentadoria, sem casa para morar, sem salário, sem roupa para vestir.
Eu queria que você olhasse comigo agora e que vai fazer uma avaliação da vida dele. A primeira avaliação que ele faz é do seu passado, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Os verbos estão todos no passado. Para ele a vida foi um combate, não foi de amenidades. Ele não largou a obra no meio do caminho, ele completou a carreira. Ele não vendeu a sua consciência por dinheiro, ele não prostituiu o seu ministério, ele guardou a fé. Chega no verso 6 e vai fazer uma avaliação do seu presente. Os verbos mudam do passado para o presente. O tempo da minha partida é chegado, eu já estou sendo oferecido por libação. E essa palavra partida que ele usa é muito importante. Antes disso, vamos pensar nessa ideia. Já estou sendo oferecido por libação. O que ele está dizendo é o seguinte: não é Roma que vai me matar, é eu que vou me entregar. Aliás, ele nunca se considerou prisioneiro de Roma, nem prisioneiro de César. Ele se considerava prisioneiro de Cristo e embaixador em cadeias. Ele sabe que vai morrer. Ele não pede oração para sair mais da prisão, ele sabe que chegou a hora. E ele diz: o tempo da minha partida é chegado. E essa palavra é uma palavra riquíssima no grego. Essa palavra significa 3 coisas no grego. Primeiro, significa aliviar alguém de um peso. Sabe o que é morrer para o crente? Segundo Apocalipse 14, 13, é descansar das suas fadigas, é alívio da bagagem. Não tem mais lágrima, não tem mais dor, não tem mais luto. É bem-aventurança eterna. Segunda figura para essa palavra partida, significava desatar um bote do tronco, para que ele pudesse singrar as águas e atravessar para o outro lado. Sabe o que é morrer para o crente? É fazer sua última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro lugar, essa palavra significava afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e mudar para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Como aquele pastor que chegou para visitar uma ovelha que estava em estado terminal e perguntou: meu irmão, como é que você está? E o crente respondeu: pastor, eu nunca estive tão bem. A casa onde eu moro está desmoronando.